Pelo menos 303 alunos e 12 professores foram raptados por homens armados durante um ataque a uma instituição católica situada no estado de Níger, no centro-norte da Nigéria, informou uma fonte oficial. A atualização foi feita pela Associação Cristã da Nigéria, pois o número anterior dava conta de um total de 215 alunos e professores raptados. Segundo as agências noticiosas Associated Press e France Press, o número foi revisto após um exercício de verificação e a realização de um censo final, indica um comunicado. O rapto na comunidade remota de Papiri, no estado de Níger, ocorreu 4 dias depois de 25 alunos terem sido sequestrados em circunstâncias semelhantes na cidade de Maga, no vizinho estado de Kebbi, a 170 quilômetros de distância. Nenhum grupo reivindicou até agora a autoria dos raptos e as autoridades disseram ter destacado equipas táticas, juntamente com caçadores locais, para resgatar as crianças. Os números representam quase metade do total de alunos da escola. As autoridades dos estados vizinhos de Katsina e Plateau ordenaram o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino como medida de precaução. O governo do estado de Níger também encerrou numerosas escolas e o presidente nigeriano cancelou os seus compromissos internacionais, incluindo a participação na cimeira do G20 em Joanesburgo, África do Sul, para gerir a crise. O presidente norte-americano Donald Trump chamou de genocídio os ataques a cristãos na Nigéria. O presidente ainda prometeu encerrar os subsídios ao país. A declaração foi numa entrevista a uma rádio. It's a genocide and I'm really angry about it. And we pay, we give a lot of subsidy to Nigeria. We're going to end up stopping. The government's done nothing. They're killing Christians at will, and nobody even talked about it. Este ano, de acordo com uma organização que monitora violações de direitos humanos, 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Na mesma entrevista, Trump revelou que vai conversar num futuro próximo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele não disse o que deve ser discutido, mas afirmou que tem algo muito específico para dizer ao chefe de governo venezuelano. A imprensa americana divulgou hoje que um navio petroleiro russo que estava a caminho da Venezuela foi interceptado. A embarcação teve que retornar à Rússia. Trump também está de olho nos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Hoje, afirmou que o presidente Zelensky não tem outra opção a não ser aceitar a proposta de paz elaborada pelos Estados Unidos e estabeleceu a próxima quinta-feira como limite para a Rússia e a Ucrânia chegarem a um acordo. Mais cedo, Zelensky criticou o plano que tem 28 pontos e afirmou que a Ucrânia não pode escolher entre perder a dignidade e um parceiro importante. Já o presidente Vladimir Putin afirmou que está pronto para discutir pontos do texto. Em Moçambique, ações terroristas têm se espalhado de Cabo Delgado para Nampula, com ataques que resultaram em mortes e destruição de propriedades. Milhares de pessoas fugiram para escapar com vida. Danissa Moiane traz mais informações a partir de Maputo. Olá, em Moçambique as notícias não são nada boas. Há cerca de 3.000 deslocados no distrito de Herate, na província de Nampula, zona norte do país, por conta do alastramento de ações terroristas que da província de Cabo Delgado se estendem para a província de Nampula. De Cabo Delgado, as ações terroristas se alastram para Nampula, zona norte de Moçambique. Do ataque bárbaro de Memba, contabilizam-se 5 pessoas mortas por decapitação e baleamento nos últimos dias. Estima-se ainda que mais de 1.000 alunos estejam em risco de perder os exames finais. Face a esta emergência, o governo de Nampula lançou uma campanha solidária de apoio aos deslocados que deixaram tudo para trás para escapar com vida. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde.
O exército de Israel divulgou imagens de uma operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Os soldados encontraram um dos túneis mais complexos já feitos pelos terroristas do Hamas. O corredor subterrâneo tem mais de 7 quilômetros de extensão. Segundo os militares israelenses, o local era usado para esconder armas e preparar ataques. Os soldados encontraram cerca de 80 cômodos internos construídos para manter os terroristas escondidos por longos períodos. As forças de defesa de Israel disseram que operações como esta continuam em vários pontos da faixa de Gaza. A meta é eliminar rotas subterrâneas usadas pelo Hamas e impedir novos ataques. Uma caça da Força Aérea Indiana que participava num espetáculo aéreo no Dubai despenhou-se nesta sexta-feira. O avião parece ter perdido o controlo e mergulhou diretamente em direção ao solo. O piloto não sobreviveu. Um caça indiano caiu na sexta-feira no início de um voo de demonstração diante de uma multidão de espectadores no Dubai Air Show, matando seu único piloto. O avião indiano colidiu com o solo no vasto aeroporto internacional no Dubai World Central, lançando uma enorme bola de fogo no ar e uma nuvem de fumo negro intenso para o céu. Veículos da polícia, ambulâncias e um helicóptero foram mobilizados para o local do acidente, pulverizando espuma de combate a incêndios para extinguir as chamas. Os espectadores, incluindo famílias que se reuniram numa grande arquibancada para o final do espetáculo aéreo na sexta-feira, ficaram horrorizados e incrédulos com o acidente nesta cidade dos Emirados Árabes Unidos. O avião parece ter perdido o controlo e mergulhou diretamente em direção ao solo. A Força Aérea Indiana confirmou o acidente, informando que o piloto sofreu ferimentos fatais no acidente e acrescentou que está a ser constituído um tribunal de inquérito para apurar a causa do acidente. O evento retomou as demonstrações de voo cerca de meia hora depois do acidente, com o Russian Knights a sobrevoarem o local, enquanto as equipas de emergência ainda trabalhavam junto do acidente. O governo chinês levou a disputa diplomática com o Japão à ONU, acusando Tóquio de lançar uma ameaça de uso de força contra Pequim e advertindo que vai se defender de qualquer ato de agressão no Estreito de Taiwan. Numa carta enviada ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o embaixador da China junto da organização afirmou que a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi fez comentários provocadores sobre Taiwan de forma flagrante. China e Japão estão mergulhados numa escalada de tensão diplomática depois de Takaichi, que ocupa o cargo há um mês, ter declarado no parlamento nipônico que um ataque chinês sobre Taiwan poderia justificar a intervenção das forças de autodefesa japonesas. Segundo o embaixador da China na Organização das Nações Unidas, estas palavras são gravemente erradas e extremamente perigosas, com uma natureza e impacto profundamente maliciosos. O embaixador advertiu que se o Japão se atrever a intervir militarmente no Estreito de Taiwan, isso será considerado por Pequim um ato de agressão. Após as afirmações de Takaichi, a China aconselhou os seus cidadãos a evitarem viajar para o Japão, o que levou à suspensão de centenas de milhares de voos e voltou também a proibir a importação de marisco japonês, entre outras medidas. Os advogados de Jair Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ele cumpra em casa a pena que foi condenado, sob a alegação de que o ex-presidente está profundamente debilitado de saúde. Os advogados argumentaram aqui ao Supremo Tribunal Federal que a saúde de Bolsonaro está profundamente debilitada.
Segundo a defesa, portanto, deixar Bolsonaro numa penitenciária pode representar risco de vida. O pedido foi apresentado antes do prazo final para o último recurso possível nesse processo, que vence na segunda-feira. Não há prazo para uma decisão de Moraes. Bolsonaro, a gente relembra, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.